Samuel L. Jackson faz um ótimo Nick Fury dentro do CM, mas você sabia que um outro ator estava cotado para ser o personagem? E mais ainda, ele recusou por um motivo bastante inusitado. Então vamos ver tudo sobre isso. Bom galera, em 2008 tivemos o lançamento do primeiro filme do Homem de Ferro, dirigido por Jon Favreau. E aí uma coisa que chamou bastante atenção no filme foi a cena em que o Nick Fury encontra com o Tony Stark e fala com ele sobre a iniciativa Vingadores, ou seja, reunir pessoas poderosas com algum tipo de tecnologia, super força, habilidades no geral e formar um grupo para defender a Terra de ameaças. E aí é curioso, pois o diretor só fez essa cena como uma homenagem aos fãs dos quadrinhos. Ou seja, ele não pensou em nada de UCM, muito menos no filme dos Vingadores. E aí a gente pode falar que 2 anos depois, em 2010, quando saiu a sequência do Homem de Ferro, aí sim deu pontapé ao UCM. É isso mesmo, galera. E quem ficou bastante popular no universo da Marvel foi o Nick Fury na pele do Samuel L. Jackson, um personagem muito interessante. Não à toa ganhou uma série de TV, Invasão Secreta, que infelizmente foi uma porcaria, muito mal aproveitada e com certeza deixou aí o personagem mal na fita. E uma coisa bastante curiosa é que a inspiração do Samuel L. Jackson fazer o Nick Fury dentro do CM veio lá dos quadrinhos, mas não do universo principal, mas sim da chamada linha Ultimate, que era aí uma versão paralela que fazia muito sucesso. E lá o Nick Fury era exatamente igual ao Samuel L. Jackson. Aí a Marvel aproveitou isso e jogou dentro do CM. Só que antes do Samuel L. Jackson ser escolhido para fazer o Nick Fury, a produção estava conversando com o George Clooney e ele até que estava bastante interessado. Mas aí tudo mudou quando ele leu uma revista em quadrinhos do personagem, escrita por quem? Garth Ennis e parcialmente ilustrada por Darick Robertson, os mesmos criadores de The Boys. E a história é bem interessante, pois o George Clooney começou a pesquisar sobre o personagem, ler sobre o personagem. E aonde ele fez isso? Justamente nos quadrinhos. E só lembrando que Nick Fury apareceu pela primeira vez em 1963. Ele começou apenas sendo um soldado americano e aí meses depois ele passou a ser um super espião da CIA. E até aí tudo bem, tudo tranquilo. Mas a coisa mudou quando George Clooney leu um quadrinho lá do início dos anos 2000, uma minissérie chamada Fury. Tudo porque lá o personagem ele mata um de seus inimigos, estrangulando ele com seu próprio intestino. Isso de alguma forma ou não mexeu com o ator e ele acabou pulando fora. A única certeza que não se tem é se ele por acaso pulou fora e talvez pela má publicidade, o próprio assessor pode ter falado para o ator: olha, o quadrinho é muito violento, sai fora dessa. Ou pode ser até mesmo que o ator não tenha tido qualquer envolvimento com essa negativa. A única coisa que a gente sabe é que parece que o ator não ficou lá muito satisfeito com essa violência. Mas a gente entende, afinal os criadores do The Boys estavam por trás dessa minissérie. E é curioso, pois um pouco depois do lançamento dessa minissérie, a Marvel criou o universo Ultimate e aí o personagem ficou muito parecido com Samuel L. Jackson, que acabou sendo o escolhido. Aí lá em 2024, em um podcast, o Garth Ennis falou sobre essa coisa do George Clooney e ele disse o seguinte, abre aspas: eu ouvi isso e ficaria fascinado em saber se era verdade. Não sei muito sobre George Clooney. Ele parece ter um excelente senso de humor, pelo menos. Se for verdade que ele decidiu não interpretar Nick Fury com base naquele livro de Fury que eu fiz, que é ainda um dos meus favoritos, aliás, eu acharia isso muito divertido. Mas também me pergunto se poderia ter sido mais do que talvez alguém
tenha dito a ele, algum conselheiro ou outro: você não quer chegar perto disso. Fecha aspas para ele. Ou seja, só confirma essa ideia que ninguém sabe qual o verdadeiro motivo da recusa. Se foi realmente o ator, se ele ficou chocado ou se foi alguma outra pessoa ligada a ele. E o próprio Garth Ennis comentou que ele sabia que Nick estaria no filme do Homem de Ferro, mas ele também sabia que jamais faria o personagem como ele escreveu, e faz todo sentido. Agora, se a gente pensa no ator George Clooney, apesar da gente não saber o motivo real, aparentemente foi porque ele achou muito violento, acho que não custava nada o ator ter conversado com a Marvel, batido ali um papinho, um lero-lero, e aí ia descobrir que não iam fazer nenhum tipo de violência com o personagem, muito pelo contrário. Mas aí são uma daquelas coisas que acontecem. Um ator ou uma atriz acaba recusando o papel, outro pega o lugar e acaba encaixando muito bem. E nesse caso foi isso mesmo que aconteceu, pois o Samuel L. Jackson deu um show como Nick Fury, apesar da Marvel aí ter escorregado bastante recentemente com o personagem. Não é verdade, galera? E você pode deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião. Se você tivesse o poder da caneta dentro da Marvel, quem você escolheria? Samuel L. Jackson ou George Clooney para fazer o Nick Fury? Lembrando que ele é um super espião. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.